Olá, galerinha! A gente vai dar continuidade à nossa aula, tá? Teias alimentares, parte 2, com o professor Janderson. A gente vai continuar com a ordem do livro de vocês para a gente seguir o cronograma ideal. Bom, a gente parou na última aula falando dos decompositores do dia a dia. A gente falou do pão, né, que é o mais famoso. Geralmente quando a gente deixa um pão um bom tempo, ele começa a aparecer fungos, né? Ele começa a ter esse aspecto cinza esverdeado, que é chamado de bolor, né? Principalmente de bolor de pão. Esse bolor de pão é um fungo que aparece com o tempo. Então, de acordo com a quantidade de tempo que ele vai passando no pão, ele vai gerando uma capacidade, uma quantidade de cada vez mais de fungos. Vive em toda a nossa volta, como eu já falei, está no ar, está no chão, está no balcão. Então, com o tempo, ele vai somente desenvolvendo ao longo do tempo. Então, ele vai aparecendo, ele vai tomando um aspecto visível devido à quantidade muito grande presente naquele material, como o pão, como exemplo. Quando ele entra em contato com o ambiente, ele fica esperando o tempo acontecer até ele gerar quantidades cada vez maiores de fungos. Pode ser em alimentos como pão ou também frutas, né? Ao longo do tempo ele vai surgindo, ele vai dando origem a uma quantidade maior. Todos esses são fungos. Então a gente já aprendeu que os decompositores, eles são conhecidos como fungos e bactérias. Eles não são plantas e muito menos animais, tá? Nem fungo nem bactéria. Fungo não é planta nem animais. Eles apresentam características, né, que colocam em um reino próprio. A gente vai ver mais na frente. As bactérias também. As bactérias elas não são nem plantas nem animais. Elas pertencem a um reino próprio devido às suas características. Então esses decompositores eles contêm um reino, uma parte onde eles são incluídos por suas características. Os fungos, tá? Os fungos são decompositores. São muitos desses fungos têm um papel ecológico, né, de reciclagem de matéria orgânica, como a gente já viu. Eles vão desenvolvendo cada vez mais e vai gerando a quantidade de nutrientes que será reaproveitado pelas plantas. Ok? O bolor é bastante conhecido devido à decomposição do pão. Ele tem um aspecto bastante visível no nosso dia a dia, principalmente. E os cogumelos. Os cogumelos eles são bem típicos, são visíveis, por ter um aspectozinho bastante conhecido, que é esse chapeuzinho, né, que a gente chama esse chapeuzinho que fica no topo, que é o corpo de frutificação dele. Então ele tem esse aspecto de chapeuzinho, e todo fungo que apresenta esse aspecto é um cogumelo. O cogumelo também ele é usado na culinária. Existem alguns pratos, né, típicos aí, alguns pratos famosos, até pizza mesmo, de cogumelos. Alguns são comestíveis, nem todos. Então cuidado, não vão olhando os cogumelos querendo provar. Nem todo cogumelo é comestível. Existem alguns cogumelos venenosos. Bactérias. As bactérias são micro-organismos também. Não são plantas, muito menos animais. Essas bactérias elas estão presentes em todos os ambientes, praticamente em todos os ambientes que têm vida. São decompositores e, por ser decompositores, eles acabam deixando o solo fértil, reciclando os nutrientes, gerando uma matéria orgânica morta, decompondo e dando origem a nutrientes, que será reaproveitado pelas plantas. Esse papel ecológico é muito parecido com o do fungo.
Então são decompositores, eles vão reciclar a matéria orgânica morta em nutrientes e estão presentes em grande parte dos ambientes. Algumas são parasitas. O que são parasitas? Vivem à custa de um hospedeiro. Então, ele precisa de um recipiente, ele precisa de um hospedeiro para sobreviver. Esse hospedeiro pode ser um ser humano? Pode sim. Sendo um ser humano, com certeza vai acontecer efeitos colaterais com a saúde, causando doenças. Pode ser parasita tanto no exterior como no interior, ou seja, sobre a pele ou dentro do corpo. Tá? Então, bactérias específicas para localização também. Tanto fungo como bactérias não são animais nem plantas, eles são decompositores. Nunca esqueçam disso. Uma dúvida bastante comum nas pessoas. E os animais que comem carniça, carcaça, eles são considerados decompositores? Não. Animais que se alimentam de carniça não são decompositores. Eles não vão reciclar a matéria orgânica. Então, não são considerados decompositores, porque eles não irão reciclar a matéria orgânica. Tá? Então, os decompositores, eles, ao se alimentar, ele vai decompor aquela matéria orgânica morta e vai gerar nutrientes para o solo. Esse tipo de seres vivos não vão reciclar os nutrientes. Eles vão apenas se alimentar de uma matéria orgânica morta. Então, eles são consumidores. São consumidores especiais, onde podem ser classificados como detritivos, necrófagos e carniceiros. Bom, esses detritivos, eles vão se alimentar de detritos, partes parcialmente mortas, minhocas, por exemplo. Já os necrófagos, eles vão se alimentar de cadáveres, animais mortos por outros seres. Então, eles vão alimentar de resto de carcaça de um alimento que sobrou de outro ser. Então, eles são consumidores, tá? Eles não são decompositores. Para serem considerados decompositores, eles teriam que estar transformando essa matéria orgânica, essa matéria morta, em nutrientes. Como eles não conseguem fazer esse processo, eles não são considerados decompositores. Tá? Eles vão apenas consumir aquela carcaça que já é encontrada naquele ambiente. Então, de maneira alguma, eles são decompositores. Tá? Eles vão alimentar-se apenas de resto de matéria orgânica. Eles vão só consumir. Tá? Eles vão se alimentar, eles não vão transformar a matéria. Então, eles não têm um papel ecológico. Eles não têm aquele papel de reciclagem. Eles vão apenas retirar, acelerar a retirada dos cadáveres no ambiente. Tá? Então, eles têm um papel, mas não de reciclagem. Ele tem apenas um papel no ambiente de retirada de cadáveres do ambiente. Então, ele vai diminuir a quantidade porque ele vai se alimentar daquela matéria orgânica morta, mas não vão transformar. Então, eles não são decompositores. Então, fazendo aqui uma relação na cadeia alimentar, nas teias alimentares do ecossistema. Então, a gente aprendeu que existem os produtores, que são aqueles que vão produzir seu próprio alimento. Eles não precisam de nenhum ser, ele precisa apenas de condições ideais, com luz solar, água e gás carbônico. Tem os consumidores,
que esses sim precisam de outro ser vivo, eles não produzem seu alimento, eles vão necessitar procurar, buscar um alimento, tá? Esses consumidores eles podem ser carnívoros, aqueles que se alimentam de carne, herbívoros, aqueles que se alimentam de vegetais, ou parte dele, e onívoros, aqueles que podem se alimentar tanto de carne como de parte de vegetais. E os decompositores, que são aqueles responsáveis por reciclar os nutrientes. Eles vão transformar a matéria orgânica morta em nutrientes para o solo, e do solo será reaproveitado através das plantas. Tá? Então, essa relação existe em toda a cadeia, em toda a teia alimentar. Produtores, árvores, algas marinhas. Consumidores são aqueles seres, animais, insetos que consomem parte de vegetal ou de algum tipo de animal. E os decompositores, que são os fungos e as bactérias. Aqui tem uma teia alimentar. Como a gente já falou, teia alimentar ela é formada por várias cadeias. Então vocês podem observar que aqui não existe um esquema único, linear, onde vai seguir um fluxo somente. Existem várias teias juntas. Essas cadeias elas vão ficar entrelaçadas, ou seja, misturadas. Essas várias cadeias, elas vão originar uma teia alimentar. Então, um ser vivo ele pode participar de mais de uma cadeia diferente. Tá? Na teia alimentar, um ser vivo ele pode sim participar de mais de uma cadeia diferente. Tá, ok? Então são várias cadeias misturadas, formando um fluxo de energia. Essa energia será passada quando o ser vivo se alimentar de outro ser vivo. Meu muito obrigado, e aqui a gente finaliza o conteúdo teias alimentares.